O sol da tarde brilhava sobre o pequeno vilarejo de São Bartolomeu, banhando as casas de madeira e os campos ao redor com uma luz dourada. Léo, Clara, Sofia e Miguel corriam pela trilha de terra que margeava a floresta proibida. Eles eram inseparáveis, exceto por Sofia, que havia se mudado para o vilarejo há apenas 2 semanas e ainda estava se adaptando. Vocês já ouviram a lenda do lobisomem? Perguntou Miguel, o mais tímido do grupo, enquanto ajustava os óculos no rosto suado. Ele sempre gostava de falar sobre histórias assustadoras, mas suas palavras geralmente eram recebidas com risos. Ah, isso é só papo de gente velha, respondeu Clara, revirando os olhos. Ela era prática e cética, sempre desdenhando das superstições locais. Lobisomens não existem, Miguel. Isso é só para assustar crianças. Léo, o líder autoimposto do grupo, riu alto, mas seu olhar se desviou para a linha escura de árvores à frente. A floresta parecia imóvel, como se guardasse segredos antigos. Mesmo assim, ele não queria parecer assustado na frente dos outros. Dizem que nas noites de lua cheia, o lobisomem sai para caçar qualquer um que entre na floresta, continuou Miguel, ignorando o tom sarcástico de Clara. Sofia, que até então estava quieta, inclinou-se para pegar algo no chão. Era uma pulseira de prata, delicada e coberta de símbolos estranhos. Seus olhos brilharam de curiosidade. "O que é isso?" perguntou ela, girando a pulseira nas mãos. "Parece antiga", disse Léo, aproximando-se. "Talvez tenha pertencido a alguém que entrou na floresta." Clara cruzou os braços. "Vocês não estão pensando em entrar lá, estão? É perigoso." Mas Sofia já estava caminhando em direção à entrada da floresta, segurando a pulseira como se fosse um tesouro. As outras crianças hesitaram por um momento, mas logo a seguiram. Afinal, era só um pouquinho. Só para descobrir de quem era aquela pulseira. A entrada da floresta era marcada por árvores altas e retorcidas, cujos galhos pareciam se entrelaçar como dedos ossudos. O ar ali dentro era mais frio, carregado de um cheiro úmido de terra e folhas decompostas. Léo liderava o grupo, segurando um graveto como se fosse uma espada improvisada, enquanto Clara resmungava sobre como aquilo era uma péssima ideia. "Vocês estão ouvindo isso?" perguntou Miguel, parando abruptamente. Os outros 3 também pararam, prestando atenção. O som de passos ecoava ao longe, pesados e irregulares, mas não havia ninguém à vista. Sofia franziu a testa, tentando localizar a origem do barulho. "É só o vento", disse Clara, embora sua voz soasse menos confiante do que antes. Eles continuaram andando, mas os sinais estranhos começaram a se acumular. Pegadas enormes apareciam no chão lamacento, muito maiores do que qualquer coisa que poderia pertencer a um animal comum. Galhos estalavam acima de suas cabeças, mesmo sem vento para movê-los. E aos poucos, o silêncio tomou conta do ambiente. Nem pássaros cantavam, nem insetos zumbiam. "Isso está ficando esquisito", murmurou Léo, olhando ao redor. Ele tentava manter a postura corajosa, mas seus olhos revelavam preocupação. O sol começou a se pôr, lançando raios dourados que mal atravessavam o denso dossel de árvores. As sombras alongadas criavam formas sinistras no chão, e o grupo percebeu que estava ficando mais escuro a cada minuto. "Acho que devíamos voltar", sugeriu Miguel, apertando os óculos no rosto. "Está ficando perigoso." Sofia hesitou, ainda segurando a pulseira. "Não podemos desistir agora. Estamos quase descobrindo algo importante." Clara bufou. "Isso é ridículo. Vamos sair daqui antes que fique completamente escuro." Mas antes que pudessem decidir o próximo passo, ouviram outro som distante. Um uivo longo e agudo que ecoou pela floresta. Miguel empalideceu, mas as outras crianças pareceram não dar muita importância. "Provavelmente foi só um cachorro", disse Léo, tentando soar calmo. No entanto, Miguel sabia que não era verdade. Ele tinha certeza de que algo os observava nas sombras. O uivo ecoou novamente, dessa vez mais próximo.
As crianças trocaram olhares nervosos, mas ninguém disse nada. O som parecia vibrar no ar, fazendo seus corpos tremerem involuntariamente. Léo tentou manter a calma, mas até ele estava começando a sentir o peso da situação. "Vamos voltar", disse Clara, sua voz firme, mas com um traço de pânico. "Isso foi longe demais." "Concordo", acrescentou Miguel, ajustando os óculos que escorregavam pelo nariz suado. "Não gosto disso aqui." Mas Sofia hesitou. Ela ainda segurava a pulseira, girando-a distraidamente entre os dedos. Seus olhos estavam fixos em algo à frente, como se estivesse hipnotizada. "Esperem", murmurou ela. "Acho que vi algo brilhando ali." Antes que alguém pudesse impedi-la, Sofia avançou alguns passos, desaparecendo momentaneamente atrás de um tronco caído. Quando os outros a alcançaram, ela estava parada ao lado de uma mochila rasgada e coberta de lama. Dentro dela havia um cacho de cabelo preso em um zíper quebrado. "Isso não pode ser bom", sussurrou Léo, pegando a mochila com cuidado. Ele a examinou por um momento antes de jogá-la no chão, como se estivesse contaminada. "Temos que sair daqui agora", insistiu Clara, agarrando o braço de Sofia. "Isso é sério." Mas quando tentaram retraçar seus passos, perceberam que tudo parecia diferente. As árvores que antes pareciam familiares agora eram estranhas, e o caminho que pensavam ter percorrido simplesmente não existia mais. "Estamos perdidos", disse Miguel, sua voz tremendo. Ele apontou para o chão, onde marcas de garras profundas estavam gravadas na terra úmida. "E algo está nos seguindo." As crianças se entreolharam, o medo visível em seus rostos. Clara começou a discutir com Sofia, culpando-a por tê-los levado até ali. Léo tentou intervir, mas as vozes aumentaram, criando um caos momentâneo. "Chega!" gritou Léo finalmente. "Brigar não vai ajudar. Precisamos encontrar uma saída." Clara respirou fundo, tentando se acalmar. "Talvez devêssemos nos separar. Cobriríamos mais terreno assim." Léo hesitou, mas acabou concordando. "Certo. Eu vou com Clara. Sofia, você vai com Miguel. Nos encontramos aqui em 10 minutos." As crianças se dividiram, cada grupo tomando um caminho diferente. Mas enquanto se afastavam, uma sensação opressiva tomou conta do ar, como se a floresta estivesse viva e observando cada movimento. Sofia e Miguel caminhavam em silêncio, seus passos cuidadosos sobre o chão coberto de folhas secas. A escuridão da floresta parecia engolir qualquer som que faziam, deixando apenas o eco ocasional de um galho estalando sob seus pés. Sofia segurava a pulseira com força, como se fosse sua única conexão com a realidade. "Você acha que vamos encontrar alguma coisa?" perguntou Miguel, tentando disfarçar o tremor em sua voz. Ele olhava constantemente por cima do ombro, como se esperasse ver algo emergindo das sombras. "Não sei", respondeu Sofia, distraída. Seus olhos estavam fixos à frente, onde uma pequena clareira começava a surgir entre as árvores. "Mas tem algo ali." Eles entraram na clareira e pararam abruptamente. No centro, havia os restos de uma fogueira apagada, cercada por ossos espalhados pelo chão. Alguns eram pequenos, como os de pássaros ou roedores, mas outros pareciam pertencer a animais maiores. Entre os ossos, havia pedaços de tecido rasgado e sujo de lama. "Isso é horrível", sussurrou Miguel, recuando um passo. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, enquanto observava as marcas de dentes afiados nos ossos. Sofia, no entanto, estava fascinada. Ela se abaixou para examinar os restos, notando algo brilhante entre os fragmentos. Era outro objeto de prata, semelhante à pulseira que carregava, mas menor e mais desgastado. Antes que pudesse pegá-lo, ouviram um som pesado vindo das árvores ao redor. Passos. Lentos. Deliberados. Os dois crianças congelaram, seus corações batendo acelerados. Os sons se aproximavam, acompanhados pelo farfalhar de folhas e o estalar de galhos. Então, de repente, um par de olhos brilhantes surgiu nas sombras,
refletindo a luz fraca da lua que mal atravessava o dossel. "Corre!" gritou Sofia, puxando Miguel pelo braço. Eles saíram em disparada, tropeçando em raízes e pedras enquanto tentavam escapar. Atrás deles, os passos ficaram mais rápidos, quase como uma corrida. Miguel olhou para trás por um breve momento e viu uma silhueta, enorme e distorcida, perseguindo-os. Ele gritou, mas o som foi abafado pelo vento que zunia em seus ouvidos. De repente, Sofia tropeçou em uma raiz exposta e caiu no chão. Miguel parou para ajudá-la, mas ela o empurrou. "Vai, me deixa." Relutante, ele obedeceu, correndo o mais rápido que podia. Quando finalmente parou para recuperar o fôlego, percebeu que Sofia não estava mais atrás dele. Ele chamou seu nome várias vezes, mas não houve resposta. Minutos depois, Léo e Clara apareceram, ofegantes e assustados. "Onde está Sofia?" perguntou Léo, seu rosto tenso. Miguel balançou a cabeça, incapaz de falar. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele apontava para a direção de onde tinha vindo. Léo e Clara trocaram olhares preocupados, mas sabiam que precisavam continuar se movendo. Ficar parados era ainda mais perigoso. O grupo estava em pânico. Léo tentava manter a calma, mas era evidente que o desaparecimento de Sofia havia abalado todos eles. Clara segurava o braço de Bonadi, Miguel com força, como se temesse que ele também pudesse sumir a qualquer momento. "Precisamos encontrar um lugar para nos esconder", disse Léo, olhando ao redor. Sua voz era firme, mas seus olhos revelavam medo. "Não podemos ficar aqui fora." Miguel apontou para uma formação rochosa à distância. "Ali? Talvez tenha uma caverna." Correram em direção às pedras e, após alguns minutos de exploração, encontraram uma entrada estreita. O interior da caverna era escuro e úmido, mas oferecia algum refúgio contra o que quer que estivesse lá fora. Léo usou seu isqueiro para iluminar o caminho enquanto avançavam cuidadosamente. A caverna parecia mais profunda do que imaginavam. À medida que se afastavam da entrada, as paredes começaram a exibir pinturas antigas e desbotadas. Eram figuras humanas transformando-se em criaturas bestiais sob a luz da lua cheia. Os detalhes eram assustadoramente vívidos. Garras afiadas, dentes pontiagudos e olhos brilhantes que pareciam seguir os observadores. "Isso é impossível", murmurou Clara, tocando uma das pinturas com hesitação. "Quem faria algo assim?" Léo examinava as imagens com atenção, até que algo chamou sua atenção. Ele pegou a pulseira que Sofia havia encontrado e comparou os símbolos gravados nela com os das pinturas na parede. Eles eram idênticos. "Essa pulseira está conectada a isso", disse ele, sua voz baixa e tensa. "Acho que essa floresta tem algo a ver com essa maldição." Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Vocês acham que o lobisomem é real?" Ninguém respondeu. O silêncio na caverna era opressivo, interrompido apenas pelo som distante de gotas d'água caindo de forma irregular. As crianças trocaram olhares preocupados, cada uma tentando processar o que aquilo significava. "Precisamos sair daqui", disse Clara finalmente, sua voz firme, mas trêmula. "Se ficarmos muito tempo, vamos acabar como aqueles ossos na clareira." Eles concordaram e começaram a voltar pelo mesmo caminho. Mas antes que alcançassem a entrada, ouviram um rugido ensurdecedor vindo de fora. Era o lobisomem, e ele estava mais próximo do que nunca. O rugido ecoou pela caverna, reverberando nas paredes de pedra e fazendo o chão tremer sob seus pés. As crianças congelaram por um momento, incapazes de processar o que estavam ouvindo. Léo foi o primeiro a reagir. "Não podemos sair agora", sussurrou ele, empurrando os outros para trás. "Ele está esperando lá fora." Clara agarrou seu braço. "E o que vamos fazer? Ficar aqui até o amanhecer?" Léo não respondeu. Seus olhos vasculhavam freneticamente a caverna, procurando outra saída. Miguel apontou para uma passagem estreita à esquerda, quase imperceptível na penumbra. "Por ali."
Talvez haja outra saída. Sem outra opção, eles correram em direção à passagem. O espaço era apertado, forçando-os a avançar agachados. O som de suas respirações ofegantes ecoava pelas paredes, misturando-se ao rugido distante do lobisomem. À medida que se afastavam da entrada principal, a escuridão se intensificava, tornando ainda mais difícil enxergar. Finalmente, chegaram a uma câmara maior. No centro, havia uma poça d'água cristalina, cercada por pedras cobertas de musgo. Clara tropeçou em algo no chão e, ao iluminar com o isqueiro, percebeu que era um crânio humano. Ela gritou, recuando rapidamente. "Isso é um cemitério", murmurou Miguel, sua voz tremendo. Ele apontou para várias ossadas espalhadas pelo chão, algumas ainda com restos de roupas apodrecidas. "Precisamos continuar", disse Léo, tentando manter o controle. Ele sabia que parar significava ser encontrado. A caverna parecia se estender infinitamente, mas finalmente avistaram uma luz tênue à frente. Era uma saída. Correram em direção a ela, mas antes que pudessem alcançá-la, ouviram passos pesados atrás deles. O lobisomem havia entrado na caverna. "Rápido!" gritou Clara, empurrando Miguel para a frente. Eles saíram da caverna em disparada, encontrando-se novamente na floresta. Mas o lobisomem estava logo atrás, sua silhueta monstruosa visível sob a luz da lua. Correram desesperadamente sem olhar para trás. De repente, Clara tropeçou em uma raiz exposta e caiu no chão. Léo tentou ajudá-la, mas o lobisomem já estava sobre ela. Com um grito ensurdecedor, a criatura a agarrou e desapareceu entre as árvores antes que os outros pudessem reagir. Miguel e Léo ficaram paralisados, incapazes de acreditar no que acabaram de presenciar. Após alguns segundos de silêncio, Léo puxou Miguel pelo braço. "Vamos, temos que sair daqui." Correram sem parar, ignorando os galhos que arranhavam seus rostos e os espinhos que rasgavam suas roupas. Finalmente, ao amanhecer, emergiram da floresta, exaustos e traumatizados. O amanhecer trouxe uma luz fraca e acinzentada ao vilarejo de São Bartolomeu, mas para Léo e Miguel, o alívio era mínimo. Suas roupas estavam rasgadas, seus rostos sujos de lama e lágrimas secas marcavam suas bochechas. Eles mal conseguiam falar enquanto atravessavam as ruas desertas, ainda tentando processar tudo o que haviam vivido. Quando chegaram à praça central, encontraram alguns moradores reunidos. Um grupo de adultos conversava em voz baixa, provavelmente discutindo os desaparecimentos recentes na floresta. Ao verem as crianças, todos se viraram surpresos. "Onde estão Sofia e Clara?" perguntou Dona Mariana, a padeira do vilarejo, com um tom preocupado. Léo engoliu em seco, incapaz de encontrar as palavras. Miguel balbuciou algo sobre a floresta, mas sua voz estava trêmula demais para ser compreendida. Finalmente, Léo conseguiu falar. Nós fomos atacados. Havia algo lá, uma criatura." Os adultos trocaram olhares céticos. Alguns murmuraram entre si, claramente desacreditando da história. Um homem idoso, conhecido como Seu Antônio, aproximou-se lentamente. Ele era um dos poucos moradores que ainda acreditava nas lendas locais. "Vocês encontraram algo na floresta?" perguntou ele, seu olhar fixo nos meninos. Léo hesitou por um momento. Então tirou a pulseira de prata do bolso e entregou-a ao velho. Os olhos de Seu Antônio se arregalaram ao ver os símbolos gravados nela. Ele segurou o objeto com cuidado, como se temesse tocá-lo. "Isso não deveria estar aqui", murmurou ele, sua voz grave e tensa. "Essa pulseira pertence à maldição." "Maldição?" repetiu Miguel, confuso. "Que maldição?" Seu Antônio hesitou antes de responder. "Há séculos dizem que uma família foi amaldiçoada nesta floresta. Quem entra lá durante a lua cheia nunca mais volta igual." Os adultos começaram a dispersar, claramente desconfortáveis com a conversa. Léo e Miguel ficaram parados, sem saber o que fazer. Apenas quando Dona Mariana sugeriu que voltassem para casa, é que eles finalmente saíram dali.
No caminho, Miguel olhou para Léo. Você acha que Clara e Sofia estão mortas? Léo não respondeu. Ele apenas apertou os lábios, tentando conter as lágrimas. Sabia que a verdade era muito pior do que qualquer coisa que pudessem imaginar. Os dias seguintes foram um borrão de pesadelos e silêncio. Léo tentou retomar sua rotina, mas era impossível esquecer o que havia acontecido na floresta. Miguel, por outro lado, estava diferente. Ele evitava sair durante o dia, preferindo ficar em casa com as cortinas fechadas. Quando Léo foi visitá-lo, notou algo estranho. Você está bem? Perguntou Léo, sentando-se ao lado do amigo no sofá. Miguel não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos no chão e suas mãos tremiam levemente. Quando finalmente levantou a cabeça, Léo percebeu algo incomum. Seus dedos pareciam mais longos, quase como garras, e havia pelos escuros brotando em suas articulações. Eu tenho sonhado com a floresta, disse Miguel, sua voz baixa e rouca. Com aqueles olhos brilhantes, eles me seguem até aqui. Léo franziu a testa preocupado. Talvez você precise descansar mais. Isso tudo foi muito traumático. Mas Miguel balançou a cabeça. Não é só isso. Sinto algo dentro de mim, Léo. Como se eu estivesse mudando. Nos dias seguintes, as mudanças em Miguel tornaram-se mais evidentes. Suas unhas cresciam rapidamente, forçando-o a cortá-las várias vezes ao dia. Seus dentes pareciam mais afiados, e ele começava a uivar involuntariamente para a lua sempre que ela aparecia no céu. Durante o dia, ele mal conseguia sair de casa, pois a luz do sol o deixava desconfortável. Uma noite, Léo decidiu confrontá-lo. Ele bateu à porta da casa de Miguel e o encontrou, parado diante do espelho do banheiro. Miguel estava pálido, seus olhos refletindo uma luz estranha mesmo sob a iluminação fraca. O que está acontecendo comigo? Perguntou Miguel, sua voz baixa e rouca. Antes que Léo pudesse responder, ouviram um uivo distante vindo de fora. Era idêntico aos sons que haviam ouvido na floresta. Miguel arregalou os olhos, como se reconhecesse o chamado. É ele, sussurrou Miguel. Ele está me chamando. De repente, seus olhos começaram a brilhar, exatamente como os do lobisomem naquela noite fatídica. Léo recuou, horrorizado, enquanto Miguel encarava seu reflexo no espelho. Seu rosto estava se transformando, assumindo traços animalescos. Pelos surgiram em seu rosto e suas mandíbulas se alongaram. Miguel, murmurou Léo sem saber o que fazer. Mas Miguel não respondeu. Ele virou-se lentamente para Léo, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e fúria. Então, com um último uivo agudo, ele correu para fora da casa, desaparecendo, na escuridão. Léo ficou paralisado, incapaz de processar o que acabara de presenciar. Sabia que a maldição ainda estava ativa e que Miguel agora fazia parte dela. A última coisa que viu antes de sair correndo foi o brilho dos olhos de Miguel refletidos no espelho, observando-o como se fossem os olhos do próprio lobisomem.